paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos mais uma vez. Em primeiro lugar, eu quero pedir a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Você que tem a sua dúvida, seu questionamento, sua pergunta, faça a sua pergunta, deixe aí o seu comentário no vídeo e vamos lá para mais uma resposta. A questão é suicídio. Todo suicida perde a sua salvação? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Eu acho que nem todo suicida perde a sua salvação. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar cada caso detalhadamente. Porque, na verdade, o suicida, ele não quer abrir mão da vida. Como algumas pessoas falam, mas ele abriu mão da vida, ele deixou de viver, ele não queria mais viver, ele abriu mão da vida. Não, ele queria parar de sofrer. Ele não queria abrir mão da vida, ele queria abrir mão do sofrimento. Nós temos alguns suicídios na Bíblia, e eu citar alguns textos aqui para você ver. Nós temos o suicídio de Abimeleque. Juízes capítulo 9, versículos 51 ao 54. Abimeleque foi atingido por uma mulher e a Bíblia diz que quebrou o seu crânio. E ele, para não ter a sua fama de que morreu por uma mulher, ele comete suicídio. 1 Samuel, capítulo de número 31, versos 3 a 5, nós temos o suicídio de Saul e o seu pajem. Saul pede para que o seu pajem o atravesse e o mate com a sua espada, ele não o faz. E Saul pega a espada e se lança sobre ela. E o pajem, sabendo que isso poderia acarretar muitas coisas para ele, ele vai lá e comete suicídio também. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo número 17, verso de número 23, a Bíblia fala de Aitofel. Aitofel deu alguns conselhos a Absalão e os seus conselhos não foi bem aceito e ele aparentemente não gostou muito, ficou talvez aí uma crise existencial, não sei, e ele cometeu suicídio. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 18 e 19, fala de Zirrim, que cometeu suicídio aí e pondo fogo na casa onde ele estava. E o mais emblemático de todos os suicídios é o suicídio de Sansão, que muitos não acreditam ou não têm a morte de Sansão como suicídio. Mas o que é suicídio? Suicídio é você tirar a sua própria vida, né? Cometer o homicida, ele mata outra pessoa. O suicida, ele mata a si mesmo. E Sansão, além de matar os filisteus, ele matou a si mesmo. E ele sabia disso, que ele ia morrer. Porque ele diz isso no livro de Juízes, capítulo 16 e verso de número 30. Então, é suicídio. Mas Sansão, a Bíblia deixa claro que ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Por quê? Se ele não tivesse sido perdoado, ele não estaria sido incluso em Hebreus capítulo 11, verso de número 32, na galeria dos heróis da fé. Então, eu acredito piamente na salvação de Sansão, mesmo sendo um suicida. Judas, capítulo de número 27 de Mateus, verso 4 e 5,
A Bíblia diz que Judas tenta devolver o dinheiro, tenta se redimir do seu erro, tenta corrigir o erro que ele cometeu. E ele vai até o sumo sacerdote no templo para devolver as 30 moedas de prata. Mas infelizmente eles não aceitam, e Judas, deixando as moedas lá, sai a enforcar-se. E aí, eu não quero entrar no mérito de se Judas foi salvo ou não. Eu quero entrar no mérito porque um certo pastor chegou a cogitar que Judas não se arrependeu. Mas se Judas voltou ao templo, conversou com o sumo sacerdote para devolver o dinheiro, porque tinha traído sangue inocente, isso não é um ato de arrependimento? Quando eu cometo um erro e tento consertá-lo, não é arrependimento? Espera aí. O que seria arrependimento então? Eu voltar no tempo? Eu não consigo voltar no tempo. Então a única coisa que Judas poderia fazer, sendo que ele não pode voltar no tempo, é devolver o dinheiro. É conversar com quem ele fez a negociação e falou: vamos desfazer o negócio. Eu errei. Vamos desfazer o negócio. Não foi certo o que eu fiz, então está aqui o seu dinheiro. E libere a Cristo. Ele é inocente, é sangue inocente. Eu traí sangue inocente. Isso é arrependimento. Agora, se isso implicou na sua salvação ou não, eu não quero entrar nesse mérito, querido. Mas eu acredito no arrependimento de Judas, devido a esse texto de Mateus 27, versículo 4 e 5. Então, dentro desse prisma, algumas pessoas dizem que todo suicida ele está envolvido com demônios e que ele não tem a presença de Deus. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Ah, mas o pastor pregou a vida toda que Deus salva, que Deus liberta, e como que ele pode cometer suicídio? Gente, existe uma doença chamada depressão. Depressão não é demônio. Depressão, ela vem devido a algumas decepções. Há muitos pastores que doaram a sua vida ao ministério. Se empenharam fervorosamente a sua vida inteira ao ministério. E quando ele mais precisou desse ministério, o ministério abandonou ele. Pastor, mas a gente não pode fazer nada pensando em recompensa humana, porque a recompensa vem do céu. Concordo em número, gênero e grau. Mas, irmão, nós estamos falando de seres humanos. Nós não estamos falando de máquinas. Nós não estamos falando de semideuses. Nós estamos falando de seres humanos, de carne e osso, que se chateia, que se magoa, que se entristece, que sofre. Quantos pastores se doaram a vida inteira, e de repente perde tudo e o ministério o abandona. Então, meu querido, não julgue não. Só Ele, Deus, sabe como estava a sua cabeça, o seu psicológico naquele momento. Só Ele, Deus, sabe. Então, não prejulgue. Então, eu acredito, meu irmão, eu acredito que nem todos suicida vai para o inferno. Essa é a minha crença nos textos que eu te mostrei, baseado nesses textos, que nem todo aquele que comete suicídio vai para o inferno. Tá? Nem todos. Então não prejulgue. E quando eu digo que todo suicida ele vai para o inferno, eu digo que Deus não perdoa o suicídio.
E a Bíblia é clara ao dizer que só tem um pecado que Deus não perdoa. Um pecado que não há perdão. Esse chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você que acha que suicídio não tem perdão, você vai ter que acrescentar mais esse na lista de pecado sem perdão, tá? Então, eu acredito no perdão. O suicídio não é maior do que a misericórdia de Deus. O suicídio não é maior do que a graça de Deus. Então, querido, tá aí a sua resposta. Eu acredito sim que nem todos suicida vai para o inferno. Baseado nesses textos que eu te mostrei, baseado em Hebreus 11:32, que Sansão está na galeria dos heróis da fé, sinal de que o Senhor o perdoou pelo seu suicídio. Amém? Deus abençoe. Deixa aí o seu like, o seu comentário e ative o sininho aí para todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo, você possa ser notificado e possa ver. Amém? Deus abençoe.